Então, retomando aos vídeos, né? Mais uma etapa para finalizar. Agora falando sobre o retorno às aulas, o retorno às aulas presenciais, né? O que tem exigido das gestões, né? Da gestão escolar, esse olhar mais amplo referente a escola como um todo, né, e a todo o corpo docente, as necessidades, né, uma triagem para saber quais foram os danos, né, causados pela pandemia durante esse período que esse aluno esteve ausente na sala de aula, que teve esse acompanhamento remoto, o que realmente foi possível aprender, como que ele passou esse período, como que a sua família passou esse período, né, até para entender, né, por questões mesmo até de saúde mental, como que está esse aluno, né, se ele está preparado para este retorno, o que ele espera desse retorno, o que a família espera, né, os protocolos ainda precisam ser seguidos, os distanciamentos, não se pode retornar com as aulas por inteiro, né, ainda por integralmente todos os alunos. Tá havendo percebi que tem havido uma necessidade de divisão, né, as aulas são separadas assim durante a semana, 2, 3 vezes na semana tendo essa aula. Então assim, a gente percebe que ainda não tá havendo uma flexibilização, mas ainda requer muito cuidado. E esse retorno é mais assim um acompanhamento, né? Já estamos finalizando praticamente o ano de 2021. E esse retorno é mais assim, digo, uma preparação para o ano de 2022, né? Uma triagem para saber o que ficou para trás, o que se perdeu durante esse tempo, o que foi possível aprender, o que foi possível compreender. E a gestão, como ela precisa ter esse olhar mais amplo, né? Então requer mais atenção, mais cuidado, uma percepção maior. A gestão não consegue fazer isso sozinha. A escola, se falar de gestão, se fala da amplitude da escola, para além, né, da comunidade onde essa escola está inserida. Tem que haver uma visão humana para compreender cada história, cada contexto, né, ouvir a cada um, se possível, né, se possível individualmente, sentar, reunir realmente com os professores, com o corpo docente, com as famílias, para saber o que esse aluno passou, como foram feitas essas atividades, ele teve suporte, ele conseguiu alcançar, né, o seu objetivo, conseguiu desenvolver as atividades, quem o acompanhou, né? Se não conseguiu, o porquê, quais foram as dificuldades, as limitações. E isso requer um pouco de tempo, de paciência, requer um cuidado, como eu já falei antes, um cuidado humano, um olhar acolhedor, né? Um plano realmente extenso que abranja não somente a escola no contexto, né, interno, mas externo também, né? Quais são as necessidades nesse momento desse estudante? A gestão, ela né, precisa atender a escola como um todo, né? Os professores, os alunos, os familiares. E eu vi que muitos planos de ação são voltados para um retorno seguro, manter o distanciamento, uma vigilância mesmo do que está acontecendo, do uso das máscaras, do comportamento em geral, essa visão de perceber como aquele aluno está reagindo, por que está reagindo dessa forma, né? Se for de uma forma diferente, né? Porque foram muitos meses, né, de confinamento mesmo, até, né, de que se precisou estar distante, né? E como foi a interação desses alunos com a família, como foi a interação deles com os colegas, né? Por redes sociais, né? Se excluiu, por que motivo? Então, assim, é
bem ampla, bem, digamos assim, bem complexo esse retorno, bem complexa essa questão dessa organização, né? E a gestão ela trabalha em conjunto, né, com todo, né, com toda a escola, né? E assim desenvolver atividades que possam mensurar esses sentimentos mesmo, se possível ter acompanhamento psicológico na escola, se necessário, né? Não só para os alunos, mas para todos os envolvidos ali, ouvir os familiares, né? Desenvolver atividades para dar continuidade a esse ensino e aprendizagem, fazer uma triagem mesmo com materiais didáticos para saber, para poder mensurar essas perdas e dar continuidade, né? E como fazer isso, né? A gestão precisa ter esse olhar de como fazer isso, nessa amplitude que se faz necessário, né? Dos alunos, de conhecimento da escola. E a comunidade, como que está a comunidade? Esse aluno, ele faz parte da comunidade, em que contexto de a comunidade? Esse aluno, ele está inserido e o que essa comunidade tem trazido para ele de informação, de retorno, né, para além da sala de aula, como que esse aluno tem se comportado lá fora, como tem ele vivido realmente, né, em todos os sentidos emocionais, né, de questão de saúde mesmo, como está essa família. Muitas famílias precisaram, né, se reunir, famílias que não se viam tanto tempo, ambientes pequenos e que de repente todo mundo esteve dentro de casa, e como foi esse convívio, né, e a escola entender isso e saber lidar com esse aluno, desenvolver atividades, sentar com os professores na área pedagógica, desenvolver atividades que possibilitem um retorno mesmo, porque assuntos ficaram para trás, né? Não puderam ser desenvolvidos da mesma forma. E agora, como avaliar esse aluno, né? A permanência dele e aqueles que não retornaram, por que não retornaram? Essa busca mesmo daqueles que não retornaram, desenvolver atividades para aqueles que estão online, para que possam também acompanhar, atividades para buscar o interesse mesmo desse aluno em permanecer, né? E se houver um desânimo, atividades que possam reanimar, recreação em sala de aula, na própria escola, trazer a comunidade para a escola para que isso possa acontecer, a escola possa, né, estar presente ali na comunidade fazendo o seu papel social. E tudo isso requer uma atenção especial da gestão para desenvolver tudo isso, né? E eu percebo também que essa questão da dependência do próprio sistema, né, de algumas coisas, algumas leis, algumas restrições, alguns materiais, né? Muitas escolas não possuem um recurso ainda necessário para reabertura, muitas escolas não reabriram, muitos pais não querem mesmo retornar, não tem essa segurança de retornar. E aqueles que retornam, qual a garantia que a escola tem de que aquele aluno ele está seguro, né? Que realmente vai valer a pena esse retorno. A educação, ela por si só já é válida, né? Já vale a pena. Mas como fazer, né, esse pai, essa mãe entender, né, da importância desse retorno? Isso requer um diálogo, né, direto com a gestão, com os professores, né, um convencimento disso, dessa segurança, né? E isso realmente só através de um diálogo direto, muitas vezes coletivo, às vezes até individualmente, caso a caso. Cada caso ele precisa ser analisado,
né? E de forma especial, de forma cuidadosa e com uma percepção humana, assim, que é uma situação bem difícil. A pandemia tem trazido assim consequências muito grandes, muito difíceis, perda de renda, perda de familiar, né? Muitas perdas, muito aprendizado também, lógico, com certeza. Se aprendeu a utilização das ferramentas, né? Usar a área digital ao nosso favor, mas nem todos têm esse recurso, né? Nem todos puderam acompanhar da mesma forma. Lógico que, como eu disse nos vídeos anteriores, para algumas escolas, para algumas instituições, isso, né, foi até mais fácil, até para a gestão colocar em prática a continuidade, né? E muitas escolas, como a escola pública, depende de leis, depende de decretos, depende da subordinação das secretarias, né? De estar subordinada às secretarias, às decisões das secretarias, né? E como reformular esse currículo para esse tempo, né? Como usar esse currículo a favor da escola, né? Como reformular, o que desenvolver daqui por diante. Eu entendi que esse retorno é mais assim de readaptação mesmo, para que possa dar continuidade em 2022 a uma escola já madura nessa questão da pandemia, nessa questão do retorno, mas que ainda não é possível assim, desenvolver a atividade como normalmente, né? Tá se fazendo, percebi que muitas escolas continuam fazendo provas, continuam fazendo exercícios, dando continuidade às atividades didáticas, mas com certa limitação, né? Com certa limitação. Então, como mensurar isso, né, para os alunos? Como mensurar cada caso individualmente, né? São escolas pequenas, tem escolas grandes, tem a educação infantil, que são casos ainda mais complexos para serem mensurados, né? Os pais ainda têm uma certa resistência na educação infantil, principalmente para o retorno das crianças de uma forma segura, né? Como trazer de volta verdadeiramente esse aluno para a sala, despertar nele esse interesse. Então, a gestão ele tem esse longo caminho aí pela frente, esse longo desafio que não depende só do gestor, né? É preciso que todos estejam engajados nessa mudança, nessa transformação, nesse retorno, né? Como organizar esse ambiente para esse retorno com distanciamento. Os alunos principalmente na adolescência, na infância, são muito próximos, são muito ligados, muito questão físico mesmo, toque físico, e eles têm essa proximidade, têm essa necessidade de abraçar, de brincar, de estar junto. E como acompanhar isso, né? Qual a garantia que se tem de que isso será respeitado? Então, tudo isso depende de palestras, depende de diálogo, de inspecionar mesmo, de acompanhar esse aluno, essa escola, essa sala de aula, né? E o uso dos materiais necessários, do álcool em gel, da máscara, né? Essa questão da educação mesmo, da conscientização dessa necessidade de um retorno seguro. E nós vimos que em alguns retornos, há um tempo atrás, as escolas precisaram fechar, né? Precisaram fechar por conta do aumento de casos. Em alguns estados nós vimos também que algumas cidades já estão tendo aumento de casos, né? E como seria para a escola, né? Novamente voltar a esse processo. Porém, percebe-se também que agora já se tem um amadurecimento de tudo isso, né? Percebi que
a gestão já tem um amadurecimento de tudo isso, então já fica mais fácil, não é bem a palavra mais fácil lidar com isso, mas assim, já consegue se lidar com uma certa segurança, né? Já se sabe o que fazer, se vai se afastar, se vai precisar retornar para... Já sabe quais são as atividades que dão certo, quais as atividades que podem ser desenvolvidas, como esse trabalho pode ser feito remoto, se vai pegar material escrito, qual aluno que precisa de tal acompanhamento, até no desenvolvimento dessas atividades, né? Como fazer um processo que traga um entendimento melhor, tudo isso precisa ser visto, já que o professor não vai estar ali para tirar as dúvidas diretamente. Essa dúvida muitas vezes ela vai ser guardada, só vai ser percebida no retorno desse material, né? E aí a gestão senta mais uma vez com os professores para pensar nisso, pensar mesmo nesse currículo, né? Em refazer de uma forma que abranja a todos, né? Mesmo que individualmente, mas que todos tenham ali a sua participação, que todos possam permanecer, tenham esse desejo de permanecer na escola. E para o gestor isso é de suma importância, né? Esse termômetro de como que minha escola tá, como que eu vou manter esse retorno, né? Quais são os materiais que eu preciso, qual é a mão de obra que eu preciso, né? Como se pode trabalhar coletivamente, professor de português, professor de matemática, de história e geografia, pode se unir nessas atividades, né? Podem desenvolver isso coletivamente, que todos consigam ajudar, né, mutuamente, um ao outro, consigam desenvolver atividades juntos, pensar juntos, né, a gestão escolar com os docentes, né, pensar atividades que facilitem a vida do estudante, que tragam para ele assim um ânimo, a vontade de permanecer, que eu acho que uma preocupação muito grande é com a evasão escolar, com as perdas, principalmente se tratando da escola pública, que já sofre essas perdas, né? Já pelo próprio contexto aos quais estão inseridos, eles já sofrem essa perda, já vem sofrendo essas perdas continuamente. E com a pandemia isso se agravou ainda mais, né? Muitas escolas tiveram dificuldade de dar continuidade, de conseguir, de encontrar esse aluno, de saber como apoiá-lo, ajudá-lo. Muitos alunos, desde a pandemia, não retornaram para a escola, não tiveram nenhum contato, pais que não têm um dispositivo mesmo celular que possa acompanhar, né? Não tem, tá com outras preocupações, né? Tem muitos filhos e tem que se preocupar também com a questão da vivência da alimentação mesmo, da questão de se alimentar. E agora, né? A criança não está mais na escola. Muita escola, a maioria das escolas, principalmente escola pública, é de uma forma assistencial, né? Essa criança ela faz a refeição na escola, ela passa o dia na escola, então permite seus pais buscarem forma de sustento mesmo, né? E com o início da pandemia, isso foi, de uma certa forma, foi diretamente afetado, né? São mães, muitas reportagens mostrando a respeito disso, mães que perderam sua renda, seus empregos, mães de carreira solo, mães solteiras, né? Que criam seus filhos sozinhos, são pais e mães, e passaram a depender diretamente do governo, dos auxílios, né? Os auxílios eles têm diminuído cada vez mais, a entrega de cestas diminuindo cada vez mais, e a escola precisa ter esse olhar, né? Saber que essa comunidade, dependendo da comunidade que a escola está inserida, essa criança ela traz não somente os prejuízos acadêmicos, os prejuízos da escola, de aprendizado, mas também esses prejuízos, né? Essas questões, a questão mesmo da alimentação.
Se ele não está bem alimentado, ele não vai ter disposição para estudar, né? Se a mãe não tem o tempo de... não sabe o que vai ofertar para o seu filho, ela não vai se preocupar em levar seu filho para buscar atividade escolar, porque ela está voltada para outras questões. Pessoas perderam familiares que eram sustento da família, né? Então, como eu disse, é preciso ter um olhar mais amplo de onde essa escola está inserida, né? Qual o contexto dessa comunidade, né? E essa busca, né, desse aluno de compreender isso, né, para além daquilo da sala de aula, né, desse contexto somente da aprendizagem. É preciso o contexto da saúde mental, do próprio desenvolvimento dessa criança, das perdas mesmo, em todos os sentidos, né, que essa criança está inserido. E ter uma gestão humana preocupada com essa questão, não somente com a manutenção da escola, mas se esse aluno não está aqui, onde que ele está, né? A gente sabe que muitas escolas estão inseridas em contexto de violência, né? E são muitas realidades, e precisa ter esse olhar, né? E criar estratégias de retorno, buscando compreender isso, exige um empenho muito grande da gestão, uma disponibilidade de fazer, uma vontade de fazer, né? A educação, que é direta ou indiretamente está envolvida politicamente, né? Como que está o contexto político dessa cidade que essa escola está, desse bairro, como que está, né? O poder público atuando, a atuação do poder público no entorno dessa comunidade, dessa escola. Na própria escola, né? Cada estado, cada cidade é uma gerência, né? Uma secretaria, é uma gestão, cada um tem um investimento, né? E a gente fala aqui no sentido amplo, né? De várias realidades, né? Será que os investimentos que têm disponíveis são o suficiente para a manutenção dessa escola no momento, né? Será que a gestão está tendo esse apoio por parte das secretarias, por parte da gestão pública mesmo, para manter essa escola aberta, para ofertar aquilo que precisa? A merenda escolar, né, está sendo ofertada, houve um retorno, como que está sendo distribuído, aquela criança que não está na escola, como está se alimentando? Algumas escolas distribuíram, alguns estados, algumas escolas, a maioria, acredito, distribuíram cesta básica para as famílias, mas já começaram a suspender, né, por conta desse retorno. Então, assim, pensar na educação, né, nesse contexto. Eu tenho batido muito nessa questão da alimentação, do olhar em torno, mas é porque tudo que está envolvido na educação, né, que está envolvido na escola, nessa questão da educação. E o ambiente escolar, ele requer, né, esse cuidado realmente, essa estratégia de retorno, essa estratégia de manutenção do ensino e da aprendizagem, né, da preparação do material que vai ser enviado para aqueles que estão afastados naquele momento, né, e como será essa cobrança dessa atividade, né, o que vai ser mensurado, como que esse aluno vai ser avaliado, né? Então, isso tudo mexe com o currículo da escola, né? Mexe com a questão pedagógica mesmo, né? Para suprir essa diferença, né? Vai ter aulas aos sábados, não vai ter aulas aos sábados, vai se estender até quando o recesso, vai haver recesso para, assim, aquele mesmo recesso. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Tudo isso cabe à gestão, né? E a todos os envolvidos. A gestão sozinha não consegue
desenvolver isso, né, de uma certa forma. Precisa realmente da compreensão de todos, precisa da participação de todos, né? Até dos alunos ouvirem, né, quais são as suas dificuldades, maiores dificuldades, quais foram as suas barreiras, né, o que precisou ser vencido, o que precisou ser aprendido, se aprendeu, de que forma, se não aprendeu, o porquê, né, em que contexto ele estudou, em que contexto ele desenvolveu essas atividades, quem o apoiou, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta no momento das avaliações mesmo, no momento né, de mensurar essas perdas, esse aprendizado. E para os próximos retorno, né, no próximo ano, o início do ano letivo, né, de 2022, né, como será, né? Esse aluno ele vai permanecer nessa série, ele vai dar continuidade, né? E se der continuidade, qual o apoio que ele vai ter para diminuir, né, as perdas, para que ele consiga dar continuidade, porém corrigindo aquilo que ficou para trás, aquilo que não pôde ser aprendido por conta mesmo desse período, né, da pandemia. A avaliação dessas atividades que foram desenvolvidas foram feitas pelos próprios alunos, foram acompanhadas por quem, né? E sabemos que muitos pais não têm o conhecimento suficiente para acompanhar os alunos, até por isso desistiram, né? Muitas mães, um celular para 3, 4 filhos, né? E como decidir quem vai ou não utilizar, né? Qual é o de maior necessidade, como fazer, né, essa seleção, né? Então é realmente bem complicado, né, se mensurar um ensino e aprendizagem nesse contexto, né, em que tem sido, né, por conta da pandemia, né? E quais são as ações a serem tomadas dentro da sala de aula, né, para o retorno desses alunos, né? A gestão precisa pensar nisso e desenvolver mesmo atividades, palestras, trabalhos com os alunos, sei lá, algo também para tentar amenizar também tudo isso, né? Não que se não seja só cobranças, né? E sim tentar flexibilizar o máximo possível esse retorno, porém sem perder também a qualidade, né? No ensino, sem perder a qualidade na educação em geral, sem abrir mão da importância da educação, da importância da qualidade na educação, né? Buscar os apoios devidos, né? Na própria escola, no próprio corpo docente, na própria comunidade, o apoio dos pais e responsáveis, né? Dos cuidadores mesmo dessas crianças, né? Que muitas vezes são criados por terceiros, por parentes, por familiares, por outras pessoas, né, que os pais precisam trabalhar, precisaram deixar com alguém, né, e talvez esse alguém não esteja tão preparado para acompanhar na questão da educação mesmo, na questão dessas atividades, né, e a gestão sentar e reunir e ter esse olhar, né, esse olhar humano para compreender mesmo a necessidade de cada um e tá desenvolvendo coisas que possam suprir esse tempo e que possam fazer um novo aprendizado, um novo amanhã, né, para essas crianças, né, que já passam, né, principalmente nessa questão da escola pública. Muitas escolas privadas também precisaram fechar, né, escolas deixaram de existir, né,
E a escola pública ela vai precisar de ampliar, né? Porque assim o próprio espaço de recepção dessas crianças, muitos pais, por perderem a renda, vão retornar para a escola pública e essa escola ainda vai ter que estar pronto também, tá apto para receber esses alunos, não só os que já faziam parte, né, como sempre chegam novos alunos e agora, né, tá preparado para receber ainda mais, um público ainda maior, né, que esse público que veio da escola privada e que vai precisar estar na escola pública. E isso demanda muita percepção, demanda muito trabalho, né? E desenvolver próprio espaço para receber esses alunos, né? E nesse contexto de pandemia que ainda permanece, né? Já tem sido difícil a separação, né? Dessas turnos, né? Às vezes na semana que tem aula para tal turma, 2 dias, 3, e isso precisa ser bem pensado porque tem aluno que tem mais necessidade que outro e isso não pode ser considerado dessa forma, mas precisa ter um olhar diferente, né? Que querendo ou não, precisa. Alguns são necessidades diferentes e isso requer da gestão um intensivo, né? Um trabalho intensivo, muitas vezes até cansativo, lógico, porque não deixa de ser, mas que precisa ser feito, né? E precisa ser administrado.